Bom dia, preciosas! Sejam bem-vindas! Que a paz do nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus venha sobre nós essa manhã, em nome de Jesus Cristo. Vamos entrando aí, meninas do Face, meninas do Instagram, sejam bem-vindas. Bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus por mais uma manhã aqui na presença do Senhor, pela graça de estarmos mesmo juntas mais uma manhã. Hoje vamos falar de algo tão importante, gente, tão importante. A diferença de religião, de você ter uma religião e de você ter intimidade com o Pai. Olha, bom dia, marido! Bom dia, marido! Eu te amo, viu, marido? Eu te amo muito. Você é uma bênção na minha vida. Uma bênção na minha vida. E tô com saudade de você. Tô com muita saudade de ter tempo sozinha com você. Mas eu sei que essa turbulência toda vai passar. E que nós vamos voltar a ter o nosso tempo juntos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vão entrando aí, meninas, vão entrando aí. Vamos orar? Ô marido, você se comporte aí do outro lado, viu? Com as minhas meninas aqui, por favor. Bom dia, Patrícia. Glória a Deus. Bom dia, Tâmara. Bom dia, Carla. Você tá rindo aí, né, Carla? Dessa pessoa aí, né? Tem que rir mesmo. Ai, gente, eu falo que Deus é bom demais, né? Deus é bonitinho demais. Tem base tanto que Deus é lindo, não? Vamos orar, meninas? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer, Deus, por mais essa manhã. Quero te agradecer, Deus, por mais um tempo aqui, Senhor, onde nós podemos estudar a Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Essa palavra que nos ajuda, sabe, de uma maneira tão intensa, Pai, a separar, que ela separa alma e espírito juntas e medulas. E ela, Senhor, é a única, Pai, capaz de dividir aqueles pensamentos que vêm do nosso coração e aqueles pensamentos que vêm do coração do Senhor. E nós estamos aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo, para fazer aquilo que está no teu coração. Nós estamos aqui, Pai, para sermos mulheres segundo o teu coração. Nós estamos aqui, Pai, nessa manhã, clamando que o teu Espírito Santo venha nos ajudar, clamando que o teu Espírito Santo venha nos iluminar, que ele venha nos abençoar, Pai. É para isso, Senhor, que nós estamos aqui essa manhã, Pai. Pai, nós queremos te agradecer porque a cada noite nós podemos olhar para trás e ver a tua fidelidade sobre as nossas vidas. E pela manhã, Pai, a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre as nossas vidas e elas são a causa de nós não sermos consumidas. E nessa manhã, Pai, nós queremos nos adentrar à tua presença, te pedindo perdão. Nós queremos nessa manhã clamar o sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, aquele que é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. Ah, Pai, como é bom saber que nada pode nos separar. Nada pode nos separar do amor do Senhor para conosco, porque esse amor, ele não vem por aquilo que nós fazemos, ele vem por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Por isso a tua palavra diz que nada pode nos separar do amor do Senhor através de Cristo Jesus. É esse amor, Pai, que nos sustenta. É esse amor, Pai, que nos levanta. É esse amor, Pai, que nos faz estarmos aqui, Pai, prostradas aos teus pés, para que o teu Espírito Santo venha nos renovar, venha nos avivar. Ah, Espírito Santo de Deus, aquele mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, aquele mesmo Espírito que ressuscitou o filho daquela viúva ali, que não corria mais sangue nas veias das mesmas. É esse Espírito que nós dependemos aqui essa manhã. É nesse Espírito que nós esperamos, é no teu Espírito Santo, Pai. Por isso nos reaviva, Senhor, nos levanta, Pai. Nos levanta, Senhor, e nos
nos fortalece. É o que nós te clamamos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, eu vou tirar aqui os comentários do Instagram para que a gente possa nos derramar mesmo diante do Senhor e começar essa palavra. Religiosidade ou intimidade. O que você carrega? O que você carrega? As pessoas, quando olham para você, elas falam assim: a fulana é de tal religião. Ou elas olham para você e falam assim: aquela mulher, ela serve a um Deus vivo. É diferente, é bem diferente. E hoje nós vamos aprender sobre isso. O texto que nós vamos ficar hoje é Atos 10. Se você puder, se você tiver sua palavra aí, por favor, abra em Atos 10, que hoje nós vamos discorrer Atos 10 inteiro. Eu amo quando o Senhor me direciona a estar somente aqui nessa palavra. Eu estou aqui com duas palavras abertas na minha frente. Eu estou aqui com a Bíblia no meu iPad e eu estou aqui com a minha Bíblia maravilhosa aqui também nas minhas mãos. E hoje é sobre ela, é sobre esse texto de Atos 10 que o Espírito Santo de Deus nos mandou aterrizar, e eu sei que ele vai nos alimentar em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá? Atos 10. Bem, vamos fazer um pequeno resumo sobre o que é o livro de Atos. O livro de Atos, ele vem logo depois dos 4 primeiros evangelhos. Temos Mateus, Marcos, Lucas e João. E logo depois nós temos o livro de Atos. Os 4 primeiros evangelhos, ele nos conta sobre a caminhada, sobre a vida de Jesus Cristo aqui na Terra. Mateus, Marcos e João, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos chamados sinópticos. Acho que é isso mesmo. O que são isso? São evangelhos que têm o mesmo conteúdo, mas que demonstram passagens diferentes. Por exemplo, eu e mais 2 amigas fomos fazer uma viagem juntas. Vamos supor que eu e mais 2 amigas fomos para Israel. Quando nós voltamos de Israel, apesar de nós termos passado nos mesmos lugares, vocês podem ter certeza que o nosso blog, né? Vamos supor que a gente vai fazer um blog. O nosso blog vai ser diferente. Por quê? Porque eu tive mais experiências no Mar da Galileia, a outra teve mais experiência ali no Jardim do Túmulo, a outra teve mais experiência ali no Muro das Lamentações e por aí vai. Então, nunca os nossos textos, eles serão iguais, eles serão diferentes. Assim aconteceu com Mateus, Marcos e Lucas. São chamados evangelhos sinópticos porque são evangelhos que contêm parábolas, são evangelhos que contêm preciosidades, mas apesar de ser o mesmo conteúdo, as passagens desses evangelhos são diferentes. E o evangelho de João é bem diferente desses 3 primeiros evangelhos. Para te falar a verdade, é muito diferente. Porque o evangelho de João é um evangelho que, olha bem, Mateus, quando você lê o conteúdo de Mateus, Mateus, ele é escrito para os judeus daquela época. Amadas, deixa eu falar algo para vocês. Muitas vezes nós nos apegamos tanto, né, em denominações, mas geralmente são pessoas religiosas que fazem isso. Quem tem intimidade com Deus sabe de fato e de verdade que Deus não se apega em denominação. Quem tem intimidade com Deus e conhece profundamente a palavra sabe que cada um de nós somos parte de um corpo da igreja do Deus vivo aqui na terra. Deus não olha a minha denominação, Vida por Vida Church, a outra denominação. Não, nós estamos aqui como igreja de Deus. Apesar de termos placas diferentes nas nossas congregações, somos igreja de Deus. Somos um povo de Deus aqui na terra. Uma só igreja. Não existe mais de uma igreja. Existe apenas uma igreja. E quando Deus escreve esses evangelhos, a gente vê o quanto, não é que ele faz uma separação, mas o quanto Deus alcança todas as pessoas. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não, ele não faz. Hoje nós vamos ver isso de uma maneira bem intensa, porque muitas vezes nós fazemos
quando nós temos uma religião cravada no nosso coração, a gente ainda faz acepção de pessoas. O que nos tira vamos dizer assim, essa má, né? Isso é uma qualidade muito ruim, fazer acepção de pessoas. Mas o que nos arranca isso é quando nós saímos de uma posição de ter uma religião e nós temos o quê? Intimidade com Deus. Aí sim, você vai entender que não existe acepção de pessoas para Deus e, consequentemente, se você tem Ele habitando no teu coração, você também não vai fazer isso. Você vai passar a ter um olhar para as pessoas totalmente diferente. E Mateus, Marcos e João nos ensina isso. Por quê? Porque quando a palavra de Deus, como diz em Timóteo, apesar dela ter sido escrita por homens, ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz isso. A palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela é divina, ela veio do alto. Os homens foram usados para que eles escrevessem sobre quem Deus é. E o Evangelho de Mateus, para quem que ele é escrito, Séries? O Evangelho de Mateus, ele é direcionado para o povo judeu. E o que o Evangelho de Mateus nos ensina sobre Jesus Cristo? Porque, gente, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para um único Senhor, um único Salvador, Jesus Cristo. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus Cristo. E Mateus, ela descreve Jesus Cristo como um rei. Quando você lê Mateus de agora para frente, comece a observar. Ali a todo tempo Jesus Cristo vai ser denominado como um rei. E o Evangelho de Mateus é escrito para os judeus por quê? Porque os judeus esperavam quem? Eles esperavam um rei. Eles estavam ali totalmente sob o domínio do Império Romano. Eles não tinham uma pátria própria, apesar deles poderem, né? Tinha ali o Sinédrio, que era como se fosse um senado. Eles tinham poder político, religioso ali em cima dos judeus, mas aquele poder governamental eles não tinham. Por exemplo, quando os judeus crucificaram Jesus Cristo, eles não poderiam crucificar por ele só, porque eles não tinham poder de morte. Eles tinham poder de resolver coisas pertinentes à religião. Por quê? Porque eles estavam totalmente dentro do domínio do Império Romano. E ali, Deus escreve Jesus Cristo como um rei para eles. Por quê? Porque o coração deles anelava por um rei. Naquela época, a verdade é que o coração dos judeus ainda não entendia das coisas do alto. Na verdade, quem não tem o Espírito Santo não entende das coisas do alto. E o que os judeus queriam? Eles queriam ser libertos do Império Romano. Por isso que quando Mateus é escrito, ele é escrito denominando, descrevendo Jesus Cristo como um rei, porque ele é direcionado para o povo judeu. Marcos, para quem Marcos é escrito? Marcos é escrito para os romanos. E aqui em Marcos você vai ver como que Jesus vai ser descrito em Marcos. A todo tempo, Jesus está servindo. A todo tempo, Jesus está servindo no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele denomina, ele descreve Jesus Cristo como um servo. E ele é escrito para os romanos, e eu quero falar algo para vocês. Como o Império Romano, como os romanos, eles tinham poder, eles jamais queriam alguém sendo descrito como um rei. Então, Jesus Cristo ali no Evangelho de Marcos, que é escrito, destinado aos romanos, ele descreve Jesus Cristo como um servo, porque eu não vim para tomar nenhum poder de vocês, porque o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, nessa hora o meu pai mandaria uma legião de anjos e vocês não fariam comigo aquilo que vocês querem fazer, mas o meu reino não é deste mundo. E ali, ele não trouxe nenhum tipo de perigo para os romanos. Vocês lembram que Pilatos virou e falou assim, meu Deus, mas não tem, o que esse homem fez? Esse homem não fez nada. Porque os romanos viam Jesus Cristo apenas como um servo. Porque o Evangelho de Marcos, quando escreve para os romanos, aqui Jesus Cristo, ele é um servo. Mateus, um rei. Marcos, um servo. Mateus, escrito para os judeus. Marcos, escrito para os romanos. E Lucas. Vocês sabiam, mulheres, que Lucas é o único homem na palavra de Deus que não é judeu? Vocês sabiam disso? Que Lucas é o único. Ele é o único que não é judeu. Ele praticamente é o único autor que não fazia parte daquele povo lá, né? Que tinha sangue na veia judeu.
Quem que Lucas era? Lucas não era um pescador, Lucas não era um publicano, não, Lucas não era nada disso. Lucas era um médico, um médico. E olha que coisa mais linda, gente. O tanto que Deus é lindo, o tanto que Deus ama cada uma de nós de uma maneira tão incisiva, tão maravilhosa. Lucas era um médico, e médico é uma pessoa o quê? Sábia. Lucas era um homem estudado. E para quem que Lucas escreve? Lucas escreveu para os gregos, para os gregos. E por que que tinha que ser um médico? Porque os gregos naquela época eram um povo inteligente, era um povo de cultura elevada. Vocês se lembram que quando Jesus Cristo veio, havia uma só língua em todo aquele lugar ali, Palestina, Israel, havia uma só língua, era apenas o grego. Por quê? Porque quando a Bíblia termina lá em Malaquias, e antes de começar o Novo Testamento, existe um período que chama período intertestamentário. Também chamado um período de 400 anos de silêncio, onde Deus não fala através de profeta, não fala de maneira nenhuma, Deus não fala. Mas apesar dele não falar, ele está se movendo. Aleluia! Deus, apesar de não falar, apesar de ser um tempo de silêncio na tua vida, mulher, talvez você está passando um tempo de silêncio na tua vida onde você não está escutando a voz de Deus. Sabe por quê? Porque Ele está trabalhando. Deus está trabalhando. E de Malaquias até o Novo Testamento, Deus estava trabalhando. E uma das coisas que a gente vê a intensidade de Deus trabalhar é que nesses 400 anos de silêncio, um dos homens que ele levantou foi Alexandre o Grande. Vocês lembram que a gente estuda isso na escola? Alexandre o Grande foi um homem muito levantado, muito usado com poder, apesar de não ter nada de Deus, né, na vida dele, ele foi usado por Deus, sim. E através de Alexandre o Grande ali, né, da grande cidade de Alexandria, esse homem fez com que toda a região existente falasse o grego, porque a influência dele foi demais. Então, ali naquela época, quando Lucas escreve para os gregos eram um povo que era muito inteligente, muito inteligente. Então, quem que foi levantado para escrever para os gregos? Lucas. E como que o Evangelho de Lucas descreve Jesus? Como um homem perfeito. Lucas, a todo tempo, você vai ver que escreve Jesus Cristo como um homem perfeito. Por quê? Porque se não fosse um homem perfeito, jamais os gregos iriam o quê? Escutar sobre ele. Porque os gregos procuravam a todo tempo o quê? Perfeição. Os gregos queriam perfeição. Então, bora lá. Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, escrito para os judeus, descreve Jesus como um rei. Marcos, escrito para os romanos, descreve Jesus como um servo. E Lucas, escrito para os gregos, descreve Jesus como um homem perfeito. E o Evangelho de João? O Evangelho de João, diferente de todos esses três. Totalmente diferente. Apesar do conteúdo falar sobre Jesus, mas vocês vão ver a diferença. No Evangelho de João, por exemplo, não tem parábola. Não tem parábola. O Evangelho de João descreve Jesus Cristo como um Deus. É no Evangelho de João que ali logo no início a gente vê o verbo que se fez carne e habitou entre nós. João não fala do batismo de Jesus Cristo, João não fala de nada disso. João fala assim, logo ali no capítulo 1, pois todo aquele que crê e recebe Jesus Cristo lhes é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Geralmente, quando as pessoas me falam assim, Séries, eu quero começar a ler a Bíblia, por onde que eu começo? Começa pelo Evangelho de João. Porque no Evangelho de João você vai entender quem Jesus é e você vai ter ali certeiro no teu coração entender que João 3,16 fala o quê? Porque eu amei o mundo de tal maneira que eu enviei o meu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho de João descreve Jesus como um rei, como filho de Deus, como rei dos reis, como senhor dos senhores. Agora, olha que coisa mais linda, meninas. Rei, servo, homem perfeito, um Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Um rei que serve é um homem perfeito. Por isso ele é Deus. É lindo, né? Cadê os corações, gente? Porque essa palavra é linda demais.
Um rei que serve é um homem perfeito. Por isso ele é Deus. Eu tô aqui arrepiada, porque nós estamos aqui aprendendo sobre o Rei dos Reis, sobre o Senhor dos Senhores. Eu quero declarar que nesta hora, Pai, nós queremos erguer um altar no nosso coração, Pai. E esse altar é teu, Jesus. Esse altar é teu, Pai. A nossa vida é tua, Pai. Estamos aqui totalmente entregues ao senhorio do Senhor. Estamos aqui totalmente entregues àquilo que o Senhor vai fazer. Ah, queridas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jeremias assim falava ali em Jeremias capítulo 9, versículo 23. O profeta Jeremias dizia assim: não se alegre o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas se alguém se gloria de alguma coisa, glorie em me conhecer, em me conhecer, porque eu sou aquele que faço todas as coisas. Eu sou o Senhor dos exércitos, esse é o meu nome. Eu quero falar com você, mulher. Conhecer a Deus é a coisa mais preciosa que alguém pode ter nessa vida. Você pode estar nessa manhã totalmente desanimada, você pode estar totalmente fraca, você pode estar passando uma situação super mega difícil, mas deixa eu te falar uma coisa: se você conhece Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se você é uma filha de Deus, eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Não existe condenação nenhuma que possa te parar. E outra coisa, nada pode te separar do amor de Deus, porque esse amor está em Cristo Jesus. Você é linda, você é amada, independente se você não consegue ver isso na frente do espelho. A mulher que Deus vê dentro de você, ela não tem a ver com aquilo que os seus olhos contemplam, mas ela tem a ver com a mulher que está sendo construída de dentro de você. E essa mulher, antes de mais nada, ela é uma filha do Deus vivo. E logo depois desses evangelhos, a gente entra onde? A gente entra no livro de Atos, que também é escrito por Lucas, o nosso médico, um homem tão amado e que também, né, nos ensina tantas coisas maravilhosas sobre Jesus Cristo. E, séries, o que é o evangelho? O que é o livro de Atos? Bem, os 4 evangelhos nos ensinam sobre Jesus Cristo aqui na Terra, sobre aquilo que ele veio fazer aqui na Terra, sobre o andar dele, sobre tudo que ele veio fazer aqui na Terra. Agora, o livro de Atos, ele nos ensina aquilo que os homens que conhecem Jesus vão continuar fazendo aqui na Terra. Quando nós lemos Atos 1, Atos é o livro que nos ensina a respeito do início da igreja. É aqui no livro de Atos que os cristãos são chamados pela primeira vez de cristãos. Antes da gente ser chamado de cristão, nós éramos chamados o povo do caminho. Era o povo que andava no caminho. Mas aqui no livro de Atos, na cidade de Antioquia, foi onde que aqueles discípulos e discípulas foram chamados pela primeira vez cristãos. E aqui no livro de Atos é o início de quê? Da igreja do Deus vivo. Esses somos nós. Nós somos igreja do Deus vivo. Eu não tenho separação nenhuma de vocês, mulheres, que estão aí do outro lado. Nós somos igreja. Nós fazemos parte de um corpo bem ajustado. E quando nós estivermos juntas, nós vamos funcionar de uma maneira perfeita. Porque como corpo, cada uma de nós fazemos parte de uma pequena parte desse corpo, e é na nossa unidade que as coisas acontecem. Por isso que ali no Salmo 133, o salmista diz: quando os irmãos se encontram em comunhão, ali o Senhor derrama a vida e a bênção para sempre. Por quê? Porque quanto mais juntos, quanto mais unidos o povo de Deus estiver, mais poder de Deus virá. Por isso que os evangelhos nos ensinam que uma casa dividida, ela não prevalece. Uma cidade dividida, ela não prevalece. Por que ela não prevalece? Porque divisão enfraquece. Amém? Se a divisão não vier do coração de Deus, queridas, a divisão só enfraquece. Ela nunca acrescenta, ela nunca abençoa. E aqui em Atos 1 começa a história da igreja. Agora, eu quero contar isso para que vocês parem de se cobrar, para que vocês parem de se condenar. Sabe, uma das coisas que Satanás trabalha ferrenho sobre as nossas vidas é a condenação. Mas deixa eu falar algo para vocês aqui, que vocês vão sair daqui hoje bem mais leves, e eu também, porque essa palavra também é para mim.
Veja bem, aqui em Atos 1, Jesus Cristo já tinha ressuscitado e ele já tinha andado 40 dias ali aproximadamente com os discípulos. E ali Jesus Cristo estava fazendo janta para os discípulos, estava ali comendo com eles. E Jesus Cristo vira para eles e fala assim: olha, vocês não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém enquanto a promessa do Pai não vier sobre vocês. Que promessa era essa que Jesus Cristo está falando aqui em Atos 1? Sobre o derramar do Espírito Santo de Deus. Até então, eles não tinham o Espírito Santo, tá bom? E quando nós não temos o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos fazer a obra de Deus. Porque João 15, ele nos ensina que sem ele nada podemos fazer. Agora vejam bem, muitas vezes nós nos cobramos, né? Nós nos cobramos tanto, né, meninas? Mulher, então, é especialista. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, se ver livre dessa condenação. E Atos 1, quando Jesus vira e fala isso, ei, mulheres, eles já tinham dado quase 3 anos e meio com Jesus Cristo. Amadas, eles tinham visto o milagre da ressurreição. Eles estavam ali vendo as mãos de Jesus furadas ali naquele momento. E quando Jesus vira para eles e fala: ei, vocês não saiam de Jerusalém, vocês esperam a promessa. Sabe o que eles viram e falam para Jesus Cristo? Eles viram e falam assim: deixa eu falar uma coisa com o Senhor. É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Amadas, eles ainda só enxergavam das coisas da terra. Sabe por quê? Porque enquanto nós não temos o Espírito Santo de Deus, nós não temos visão do céu. Enquanto nós não temos a visão, a presença do Espírito Santo de Deus, nós não teremos visão do céu. Por que que eu falo tanto da palavra? Por que que eu fui chamada para ensinar vocês a descortinar essa palavra? Porque sem o conhecimento, sem habitar na palavra, nós nunca seremos seres espirituais e não vamos andar no Espírito. Porque Efésios 6, versículo 17, nos ensina que a espada que o Espírito Santo trabalha é a palavra de Deus. E sem a palavra de Deus, homens e mulheres podem falar coisas maravilhosas que tocam apenas a alma das pessoas, mas aquilo que não toca o Espírito não transforma vidas, não transforma vidas. E ali naquele momento, os discípulos, apesar de conhecer Jesus Cristo, eles não entendiam o que eles queriam: ser liberto do Império Romano. Ei, é agora, Senhor, que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus vira para eles e fala assim: meu Deus, não compete vocês entenderem nada dessas coisas. Não compete vocês entenderem essas coisas. Mas virá poder sobre vocês quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês. Quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, ali em Samaria e até os confins da terra. Ai, mulher, sem o Espírito Santo você vai ter só uma religião. Sem o Espírito Santo você vai ser uma mulher religiosa, você nunca vai ser transformada. Não existe transformação sem o Espírito Santo de Deus. E essa transformação é gerada através de uma vida na palavra. Por isso que ali em João 8, Jesus Cristo nos ensina: conhecereis a verdade vos libertará. Aí o que acontece? O Espírito Santo de Deus vem ali sobre eles em Atos 1 e nós começamos a grande caminhada, a construção, o nascimento da igreja do Deus vivo. Mas não se esqueçam que essa igreja não é feita por templos, não é feito por mãos de homens, não tem a ver com o templo. Essa igreja somos eu e você. Deus hoje não habita em lugares construídos por mãos de homens. Deus hoje habita dentro de nós. Eu e você, mulheres, somos templo do Espírito Santo de Deus. E aqui a gente vai ver muito nos primeiros capítulos de Atos, falar muito sobre Pedro. Hoje nós vamos falar sobre Pedro. E quem foi Pedro? Pedro era aquele famoso apóstolo, né, que negou Jesus Cristo. Pedro era aquele cara turrão. Pedro era aquele cara colérico que cortou a orelha lá do servo, lá do centurião. Mas Pedro também foi aquele homem que negou Jesus Cristo 3 vezes. Sim, e foi esse homem que foi chamado com poder. Sabe para quê?
para falar de Jesus Cristo para os judeus. Porque não tem a ver com as nossas falhas, tem a ver com o nosso arrependimento e o quanto nós nos entregamos para sermos usadas pelo próprio Deus. Não é por força, não é por poder humano, é pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. E aqui no início a gente vê Pedro impondo as mãos, a gente vê Pedro pregando para os judeus, a gente também vê Pedro aqui em Atos 8, levando o evangelho ali para Samaria. O que era Samaria? Samaria era um lugar que tinha judeus, mas era um povo miscigenado. Era um povo misturado, mas que eles achavam até então que o evangelho era só para os judeus. Vocês sabiam? Que nessa época aqui, os próprios discípulos, os próprios apóstolos, eles achavam que Jesus Cristo tinha vindo apenas para os judeus? Por isso que eu tô te falando, mulher, não desanima não. Ah, gente, a gente tem tão pouca paciência com a gente, sabe? Ei, mulher, vocês lembram que quando aqueles jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, quando eles foram chamados para servir lá ao rei da Babilônia, eles ficaram 3 anos sendo cuidados para servir o rei da Babilônia. Agora aqui, 3 anos para servir o rei da Babilônia. E nós? A gente não quer deixar ser adornada para servir a Deus? A gente quer pôr tempo para Deus? Ei, queridas, nós precisamos submeter aos processos de Deus. Porque quanto mais nós nos submetermos ao processo de Deus, quanto mais nós nos declinarmos, nos inclinarmos diante da poderosa mão dele, nos humilharmos diante dessa palavra, deixando essa palavra habitar no nosso coração, mais poderosamente nós vamos ser usados. Mas existe o tempo oportuno de Deus. Por isso que o próprio Pedro, O próprio Pedro, que sempre foi assim, ia depressa, querendo fazer tudo, ele virou e falou assim, sujeitai-vos, Pedro fala assim, humilhai-vos embaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. 1 Pedro 5, Pedro fala isso, porque ele foi um desses afoitos, ele foi um desses que corria na frente, mas não, mulheres, nós precisamos nos submeter ao processo de Deus. Isso tudo, eu não estou falando com vocês que quando nós submetemos ao processo de Deus, nós temos uma religião. Não, quando nós nos submetemos ao processo de Deus, nós vamos ter uma intimidade muito profunda com Deus. E aqui, em Atos 8, descorre, o evangelho chega em Samaria. Em Atos 9, gente, Atos 8, 9 e 10, são 3 capítulos assim. Vou começar do 7. Atos 7, Estevão, quando ele está ali para ser apedrejado, ele dá um resumo do Velho Testamento, a coisa mais linda é o livro de Atos. Você que não conhece, por favor, mergulhe nesse livro, você vai apaixonar. Atos 7, antes de Estevão ser apedrejado, ele dá um resumo do Velho Testamento. Atos 8 é quando o evangelho chega ali na Samaria, que eles colocam a mão. Atos 9 é o famoso encontro de Jesus Cristo com Paulo, que chamado Saulo, ele vira Paulo. E ali, naquele momento, Paulo ele teve aquele encontro, ele ficou muitos anos sumidos. Por que Paulo passou muitos anos sumido, gente? Porque Paulo estava se submetendo ao processo. Vocês sabiam que Paulo ficou quase 14 anos literalmente sumido antes dele começar a fazer as viagens missionárias? Antes dele começar a de fato e de verdade ser usado por Deus? Ele foi muito usado, mas deixa eu te falar, ele aprendeu demais, ele se submeteu demais. Paulo passou muito tempo escondido, sabe por quê? Porque se você não se submeter ao tempo que Deus te quer escondida, você não vai aparecer no momento certo. E a exposição na hora errada, ela mata. A exposição na hora errada, ela mata. Ela mata. Se você arrancar um fruto da árvore, enquanto ele estiver verde, sabe o que vai acontecer com esse fruto? Você vai jogar ele fora, porque você não vai se alimentar dele, que ele está verde. Você só vai tirar ele antes da hora. Por isso que é necessário esperar o amadurecimento. E nesse tempo do amadurecimento, Deus vai te amar do mesmo jeito, porque Deus não te ama por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Deus te ama porque Ele escolheu te amar. E
Depois que Paulo tem esse encontro, nós vamos chegar no famoso Atos 10. Bora lá, queridas, para Atos 10? Séries, o que acontece em Atos 10? Atos 10, o evangelho está chegando aos gentios. Aos gentios. A coisa mais linda. E vocês vão ver aqui em Atos 10 um homem que tinha uma religião, mas que quando ele conhece Jesus Cristo, ele vai passar a ter uma intimidade linda com Deus. Então, bora lá? Vamos ler Atos 10? Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. E ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo ele orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Vamos parar aqui um pouquinho? Deixa eu te falar uma coisa. Para de falar que Deus não ouve pessoas que não é da mesma religião que você. Sabe por quê? Porque Cornélio aqui, ele não cria em Jesus Cristo, não. Ele não cria em Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus fala que as orações dele e as esmolas dele subiram para a memória diante de Deus. Para de julgar as pessoas, mulheres. Para de julgar, porque Deus, ele ouve todas as pessoas. Sim, ele é Deus. Ele é Deus. Pare de subestimar o poder de Deus. Não deixe a sua religião fazer com que você julgue as pessoas. Sabe quem Cornélio era aqui? Cornélio era um prosélito. Sabe o que era um prosélito? Prosélito era um gentio que havia se convertido ao judaísmo. Ele era um prosélito, mas ele era um homem piedoso. O que é um homem piedoso? É um homem que respeitava a religião dos judeus. E ele também temia a Deus. Ele temia a Deus. Ele não conhecia Jesus Cristo. Ele ainda não conhecia Jesus Cristo. Mas por causa do tanto que ele era um homem bom, por causa do tanto que ele falava com Deus, ali naquele momento, ele teve uma visão e o anjo virou para ele e falou assim: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, Cornélio, sabe o que você vai fazer? Você vai enviar os mensageiros a Jope, vai mandar chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, logo que o anjo foi embora, Cornélio chamou seus domésticos e também um soldado piedoso que trabalhava para ele e contou para eles a visão e mandou eles para Jope. Amadas, presta atenção, presta atenção. Séries, por que o anjo não podia falar de Jesus Cristo para Cornélio? Por que o anjo não virou para Cornélio e falou assim: ei, Cornélio, você está orando, você está temendo, mas existe algo que vai te levar a ter um contato direto com o Senhor. Existe algo, Cornélio, que vai te tirar dessa situação de uma criatura que apenas teme a Deus e vai te colocar numa posição de filho de Deus. Porque o anjo não podia, Séries, falar para Cornélio de Jesus Cristo, porque o próprio Pedro entendeu isso. E aqui em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 11, Pedro nos ensina assim: olha, se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve a Deus, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Ai, desculpa, gente, peraí. Onde que tá aqui? Peraí. Ah, já achei. Desculpa. 1 Pedro 1, versículo 12. Pedro diz assim: a eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhe pregaram o evangelho. Aí Pedro fala assim: coisas que os anjos desejaram contemplar. Os anjos desejaram pregar o evangelho, mas nos foi dado o poder, a honra de pregar o evangelho.
Você tem noção do que é isso, mulher? Os anjos anelam em pregar o evangelho. Agora, muitas vezes, eu e você estamos desprezando isso. Amadas, o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Nós precisamos voltar a falar de Jesus Cristo. Nós precisamos voltar a falar dele. Não tem a ver com aquilo que nós estamos vivendo. O próprio Paulo nos ensina, nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Ah, mulher, eu oro para que o Senhor toque os nossos corações essa manhã e que nós possamos ser mulheres que voltem a falar de Jesus Cristo, que nós possamos ser mulheres que voltemos mesmo a agir como Jesus Cristo, que nós possamos mesmo ser igreja, a igreja chamada para quê? O próprio Pedro nos ensina. Vocês são povo escolhido, vocês são uma nação santa, vocês são propriedade exclusiva de Deus para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, mulheres, precisamos entender esse chamado de voltar a pregar o evangelho. E aqui os anjos não podiam falar para Cornélio de Jesus Cristo. Aí o anjo vira e fala assim, manda chamar Simão. Manda chamar Simão. Aí vamos continuar aqui no versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho lá para onde o anjo tinha mandado que Cornélio mandasse os soldados dele, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. Pedro, o apóstolo Pedro, ele estava lá na cidade de Jope, por volta da hora sexta a fim de orar. Que hora que era por volta da hora sexta? Era meio-dia, gente, era na hora do almoço. E Pedro subiu pro eirado ali da casa onde ele estava em Jope a fim de orar. Ele estava com fome, ele estava querendo comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Pedro teve um êxtase, onde ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Consegue imaginar comigo? Um lençol sendo abaixado na frente de Pedro, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ali, gente, um lençol foi abaixado na frente de Pedro com um monte de animal considerado imundo pelos judeus. Imundo, tem um monte de animal que era considerado imundo pelos judeus, e ali aquele lençol baixa, ali aquele lençol baixa diante de Pedro, e Pedro ouve uma voz falando assim, levanta-te, Pedro, mata esses animais e come, Pedro, animais imundos. Mas Pedro replicou. Ei, queridas, tenha paciência com você. Pedro aqui já era um homem cheio do Espírito Santo. Pedro aqui já tinha falado não sei quantas vezes do Senhor. Pedro aqui já era um homem usado. Mas Pedro, quando ele escuta essa visão, sabe o que Pedro fala? Pedro vira e fala assim, de modo nenhum, Senhor, porque eu jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Aí a segunda vez, a mesma voz vira para Pedro e fala assim, Pedro, ao que Deus purificou, não considere comum, Pedro. E sucedeu isso por 3 vezes. 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido do céu. 3 vezes. Vocês lembram alguma coisa? Quantas vezes Pedro negou Jesus Cristo? Quantas vezes que Jesus Cristo virou para Pedro e falou assim, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Sabe por quê, queridas? Porque Deus tem paciência conosco. Ele sabe o tanto que é difícil essa carne que a gente carrega. E o tempo que for preciso, Ele vai trabalhar com você. Deus, Ele não desiste de você, como Ele nunca desistiu de Pedro. Se Ele tivesse que desistir de alguém, Ele tinha desistido de Pedro. Olha o quanto tempo que Pedro já tinha... Olha o estágio que Pedro estava. E Pedro aqui nesse momento, ele falou não para o próprio Deus, de modo nenhum, Senhor. Mulher, para de se condenar. Tenha paciência com a obra que Deus está fazendo na tua vida, mulher. Deus está fazendo uma obra maravilhosa na tua vida e muitas vezes você não tem paciência. Até o próprio Pedro. Pedro falou não para Deus aqui 3 vezes e o objeto foi recolhido para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo, gente, Pedro estava perplexo, Pedro estava conturbado. Meu Deus, qual que era o significado da visão? Enquanto Pedro estava perturbado, meu Deus, qual era o significado da visão? Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamando indagavam se estava ali hospedado um tal de Simão, por sobrenome Pedro.
Enquanto Pedro meditava acerca da visão, o Espírito Santo de Deus virou para ele e falou assim: Pedro, estão aí fora 2 homens que te procuram. Levanta-te, Pedro, pois desce e vai com eles, Pedro. E nada duvidando, Pedro. Pedro não duvida, Pedro. Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, não duvida. Porque foi eu que enviei esses homens. Eu que enviei esses homens. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui estou, a quem vocês buscam? Para que vocês vieram? Aí eles viraram e falam assim, eles viram para Pedro e falam assim: olha, o centurião Cornélio, Pedro, um homem reto, um homem temente a Deus. Esse homem, ele tem dado um bom testemunho ali na nação judaica. Ele foi instruído, Pedro, por um anjo para mandar te chamar aqui na sua casa, na casa dele, para que ele possa ouvir o que você tem a dizer. Ei, mulheres, deixa eu te falar uma coisa. Você está pronta? Você está pronta para deixar essa religiosidade sua? Para deixar essa religiosidade sua e Deus te mandar você ir aonde Ele quer que você vá? Você está pronta? Porque tá cheio de Cornélio aí, gente. Tá cheio de homens aí no mundo, homens tementes a Deus, homens piedosos, que tá precisando só de uns Pedros que abrem mão da religiosidade, abrem mão das suas convicções, para que possam entrar em lugares escusos para falar de Deus. Você tá preparada, mulher? Muda seus olhos, mulher, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor está procurando verdadeiras adoradoras que o adorem em espírito e em verdade, que não denominam pessoas por aquilo que os olhos dela veem, mas que crê que Deus fala ao coração. E aquela pessoa que você acha que não tem jeito para ela, eu quero te falar, se teve jeito para Pedro, se teve jeito para mim, tem jeito para todo aquele que se rende aos pés do Senhor. Tem jeito. E ali Pedro chamou eles para entrar, convidou eles para entrar, hospedou eles, porque eles andaram 2 dias, quase 2 dias para chegar lá. E no dia seguinte eles levantaram e eles partiram e foram lá para a casa de Cornélio. Versículo 24 diz assim: no dia imediato eles entraram em Cesareia. Cornélio já estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e amigos íntimos. Gente, esse Cornélio era bacana demais da conta. Que cara bacana esse Cornélio, viu? Cornélio estava com tanta expectativa daquilo que Pedro ia falar. Ele nem sabia o que Pedro ia falar, gente. Mas ele chamou os parentes, ele chamou os amigos íntimos. Ele saiu, gente, igualzinho a mulher samaritana, saiu falando de Jesus. Cornélio, gente, ainda nem tinha ouvido falar de Jesus, mas ele temia tanto a Deus. Ele temia tanto a Deus que ele saiu chamando os parentes, saiu chamando os amigos, falou: vem, porque vai vir um homem, ele vai falar coisas pra gente que vai ser tremenda. Amadas, nós precisamos voltar a ter expectativa no nosso coração daquilo que Deus faz. Nós precisamos voltar a ter expectativa no nosso coração de quem Deus é. Nós precisamos voltar a nos reunir, voltar a nos alegrar. Ah, queridas, nós precisamos ter a chama acesa de novo dentro de nós. Isso se chama intimidade. A religião não faz isso, mas a intimidade com Deus faz. E aconteceu que Pedro, ao entrar ali naquela casa, Cornélio veio ao encontro dele e se prostrou aos pés de Pedro e começou a adorá-lo. Mas Pedro levantou Cornélio imediatamente e virou para ele e falou assim: levanta-te. Levanta-te, Cornélio, porque eu também sou um homem como você. Eu sou um homem como você. Quando ele falava com ele, entrou e Pedro viu ali aquele monte de gente reunido, a quem se dirigiu dizendo: presta atenção, presta atenção. Pedro virou e falou assim: vocês sabem que é proibido a um judeu ajuntar-se ou até mesmo aproximar-se com alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Pedro, nesse momento, entendeu a visão. Pedro, nesse momento, entendeu a visão. E ele continua no versículo 29. Por isso, uma vez que Deus me chamou, que vocês me chamaram, eu vim sem vacilar. Aí Pedro, sem saber o que estava acontecendo, virou e falou assim: por que você mandou me chamar? Por que você mandou me chamar? Aí Cornélio virou para ele e falou assim: olha, faz 4 dias que por volta desta hora, Pedro, eu estava observando em minha casa, ali na hora de oração. Eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e me disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém
a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, que fica ali à beira-mar. Aí, Pedro, sem demora, eu mandei te chamar. E você fizeste bem em vir, Pedro. Agora, Pedro, nós estamos aqui, na presença de Deus, pronto para ouvir tudo que Deus mandou você nos falar. Amados, Pedro nunca tinha pregado para um gentio. Amadas, Pedro nunca tinha entrado na casa de um gentio, porque para os judeus isso era proibido, mas aqui em Atos 10 ele vai quebrando toda a religiosidade. Que toda religiosidade nos nossos corações caiam por terra nessa manhã pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que toda religiosidade nos nossos corações caiam por terra nessa manhã pelo poder do nome de Jesus Cristo. E ali naquele momento, no versículo 34, Pedro diz assim: reconheço que por verdade Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, em qualquer lugar do mundo, em qualquer religião, em qualquer lugar, aquele que o teme e que é justo, esse lhe é aceitável. Esse lhe é aceitável. Ah, queridas, que coisa mais maravilhosa. E ele continua: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Pedro continua: e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. Mas a este Deus, no terceiro dia o ressuscitou e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressurgiu dentre os mortos. Lembra de Atos 1? E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Ah, queridas, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Quanto que a nossa religiosidade impede que nós possamos ser um canal para que pecados sejam perdoados. Por isso que o Senhor nos ensina que o amor cobre uma multidão de pecados. Por isso que o Senhor nos ensina que o ódio, ele excita contendas, mas o amor cobre uma multidão de pecados. O amor, ele constrange. E esse amor é derramado pelo Espírito Santo de Deus. Esse amor tira as escamas dos nossos olhos e a gente passa a amar pessoas com religiões diferentes da gente. Sabe por quê? Porque quando nós amamos as pessoas, independente do que nós vemos por fora, que nós somos usadas por Deus para tocar o interior dessas pessoas, queridas. Isso se chama intimidade. Não existe religiosidade nisso, queridas. E talvez o Espírito Santo nessa hora esteja colocando pessoas no teu coração, querida. Talvez nessa hora o Espírito Santo de Deus esteja colocando pessoas no teu coração. E você está pensando assim: meu Deus, mas como é que eu faço isso? Como é que eu tenho acesso a essa pessoa? Senhor, a barreira no meu coração ainda é tão grande para essa pessoa. Penso, Senhor, eu ainda... Meu Deus do céu, como é que eu faço isso? Eu vou te contar como é que você faz isso.
Eu vou te contar como é que você faz isso. Você vai simplesmente escolher, buscando a Deus, e você vai escolher perdoar e amar essa pessoa que o Espírito Santo de Deus está colocando no teu coração. Porque sabe o que aconteceu aqui? No versículo 44, a palavra diz assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Eu vou repetir o versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Sabe por quê que o Espírito Santo veio e ele caiu sobre todos que ouviam a palavra? Porque Pedro jamais iria colocar a mão sobre aqueles gentios. Pedro não tinha fé para isso, queridas. Não, Pedro não tinha fé para isso. Pedro não ia conseguir colocar a mão sobre os gentios. E lá na frente os apóstolos ainda chegaram a acuá-lo, falar: Pedro, como é assim? Você entrou na casa de um gentio. Muitas vezes, querida, quando você for, pessoas de dentro da igreja vão virar para você e falar assim: ei, mas você tá andando com aquela mulher. Ei, mas você não tá vendo o que aquela mulher fez. Ei, mas aquela mulher é uma fofoqueira. Aí você vai virar e falar para ela assim, igual Pedro vai falar lá na frente: eu simplesmente falei de Jesus Cristo para eles e o Espírito Santo caiu sobre eles. O Espírito Santo de Deus caiu sobre aquelas pessoas. Pedro não precisou fazer. Pedro não precisou impor a mão como ele estava andando, impor a mão nas pessoas. Não! O Espírito Santo caiu por ele mesmo. Sabe por quê? Porque aquilo que você não consegue fazer, Deus faz, querida. Aquilo que você não consegue fazer, Deus faz. Deus faz, e a palavra de Deus fala aqui. E os fiéis que já acreditaram em Jesus Cristo, que tinham vindo com Pedro, eles ficaram admirados, porque sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo de Deus. E eles começaram a ouvir aqueles gentios falando em outras línguas e agradecendo a Deus. Toda religiosidade é quebrada em Atos 10, quando o Espírito Santo de Deus vem e ele pega um homem turrão para falar assim: não tem a ver com quem você é, tem a ver com quem eu sou. Tem a ver com quem eu sou. E Pedro vira e fala assim: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes? Como eles receberam o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo e ordenou ali que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Aí sabe o que aconteceu? Então, eles lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Sabe por quê? Porque o último mandamento de Jesus ali em Mateus 28, Jesus Cristo disse assim: ide e pregai o evangelho. Fazei discípulos sobre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar os meus mandamentos. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não basta muitas vezes você só falar de Jesus. Você tem que acompanhar a pessoa até ela ser batizada. Você tem que ensinar a pessoa a respeito do evangelho. E isso se chama gerar vidas, querida, gerar vidas. E eu e vocês, toda mulher, ela não tem apenas um útero físico. Nós, mulheres, temos úteros espirituais, capazes de virar mães de muitos filhos. Mães de muitos filhos, é isso que eu sou. Eu sou uma mãe de muitos filhos. E eu creio em nome de Jesus Cristo, com mulheres ensinando mulheres. É um ministério que vai levantar mães de muitos e muitos filhos, mulheres que vão além da religião, porque conhecem Jesus Cristo de fato e de verdade. Mulheres que vão além da religião, porque sabem que Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. Mulheres que vão além da religião, porque sabem que quem derrama o amor é o Espírito Santo de Deus. Mulheres que vão além da religião, porque sabem que não é por força humana, não é por poder humano, mas é pelo Espírito Santo, é pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Ah, queridas,
Recebam essa palavra em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Recebam essa palavra em nome de Jesus Cristo. Roxere cantas orialabachas. Verás que verechere cantas. Ah, Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer por essa manhã. Eu quero te louvar essa manhã e eu quero te pedir nessa manhã, Pai, que essa palavra não fique aprisionada nesses corações apenas aqui, Pai, mas que essa palavra quebre as barreiras do nosso coração, que essa palavra quebre as barreiras da nossa mente, Pai. Aqui o nosso autor é o Espírito Santo. Aqui nessa manhã não existiu direitos autorais, porque é o Senhor que está falando, é o Senhor que está falando. Aqui temos a palavra do Senhor, essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz. Aqui só temos o Senhor, não existe direitos autorais aqui essa manhã. Por isso eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa palavra não fique presa nos nossos corações, que essa palavra não fique presa nas nossas mentes, Pai, mas que essa palavra avance, que essa palavra dê frutos a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço que o Senhor possa agora nessa manhã produzir dentro de nós um coração com terreno fértil, Pai. Um coração com terreno fértil, para que essa palavra possa produzir vidas. Para que essa palavra possa produzir vidas. E eu te peço, Pai, que em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, Pai, nós não tenhamos uma religião, mas que nós tenhamos a plena consciência de que nós somos filhas do Deus vivo e nós temos Jesus Cristo. Nós não vamos apoiar, Deus, a partir de hoje numa religiosidade, mas nós vamos ser mulheres que vamos nos apoiar em cima de uma intimidade, e uma intimidade tão grande, que nós tivemos a revelação nessa manhã, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho para que ninguém pereça, mas para que nós possamos entender que Ele quer nos dar a vida eterna e que possamos também ser um canal para que outros homens e mulheres também possam receber Jesus Cristo, porque só com Ele nós podemos ter intimidade. Assim, Pai, nós te agradecemos pelo poder do nome de Jesus. Queridas, que essa palavra, ela não fique apenas no teu coração. Que essa palavra, ela não fique apenas na tua mente. Em nome de Jesus, mais tarde, eu vou estar mandando o link dessa palavra no YouTube. A Miriam sempre faz os resumos, que você possa mandar essa palavra para no mínimo 10 mulheres. Que você possa exalar dessa palavra, mas que você possa ser esse canal, mas que você também não possa apenas mandar essa palavra, que você possa ir como Pedro foi e ser usada poderosamente por Deus para levar as pessoas a saírem desse lugar de terem apenas uma religião como Cornélio e passarem a ser cheias do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Eu amo vocês.